Correção da prova de Introdução à Informática, P4, do período noturno. Segundo exercício. Eis aí o enunciado do problema. O que será exibido pelo programa abaixo? Demonstre todos os passos para a resolução da questão. Bom, a gente tem aí então um programa já pronto e a gente deve então mostrar como é que esse programa vai ser, o que ele vai exibir como resultado. E a gente vai fazer então um passo a passo da execução dele simulando. Bom, eu vou mostrar primeiramente o seguinte: esta codificação ela não está exatamente no padrão que a gente costuma usar, de, por exemplo, colocar o abre-chave na própria linha do for. Então, não é obrigatório fazer o que a gente vai fazer, mas primeiro eu vou dar uma realinhada no problema que talvez fique até mais fácil de entender. Então, vou fazer isso usando o próprio DevC++, mas você pode fazer também, se você achar necessário para solucionar, você pode fazer à mão mesmo, é só reescrever o programa com outro alinhamento. Veja, o alinhamento, o computador se vira bem para entender, e a gente tem uma certa dificuldade aí, então é bom que esteja alinhado num padrão que a gente está mais acostumado, que este que está sugerido aí não é exatamente o padrão que a gente usou ao longo de todos esses vídeos aí. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria isso com um novo alinhamento. Então tá aí, aquele mesmo problema, só que agora já dentro do DevC++, só para a gente poder dar uma alinhada melhor aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, esses números aqui eles estão muito agrupados, ponto separado com vírgula. Bom, aqui o ponto é o nosso ponto decimal, e a vírgula é que separa um parâmetro do outro. Eu vou dar até alguns espaços aqui para melhorar no visual, para a gente entender melhor aqui. Então são 6 notas e estão elas aqui, 2,5, 4,3, 5,9, 3,5, 4,7 e 5,6. E aqui eu tenho uma função, vou pular uma linha, ficar mais bonitinho, é uma função chamada função, ela é float, ela recebe por parâmetro um int. Deixa eu dar uma alinhada aqui, vou dar uma tabulação. Aqui vou dar uma tabulação. Esse símbolo aqui, Ctrl X, eu vou passar ele para cá. E esse que termina, eu vou passar para a linha de baixo. Só para uma questão de ficar mais do jeito que a gente está acostumado. Então, aqui e aqui esse return vai ficar uma tabulação. Pronto. Isso aqui já fica mais fácil de entender. Então eu tenho uma função que ela recebe o número inteiro e vai trabalhar e vai retornar um número fracionário, float. O que faz essa função? Ela define duas variáveis. Eu vou aproveitar aqui também, vou usar o nosso padrão. É um comando por linha, então eu fiz duas variáveis, uma variável S, que é um float, e um i. O i está sendo usado aqui no for. Vou dar um alinhamentozinho aqui, fica mais fácil de entender. Bom, agora com esse novo alinhamento, antes mesmo de executar, a gente pode ficar mais fácil entender o que o programa faz. Tem uma variável s. Bom, o programa principal, ele chama a função passando o número 6, o número fixo. Então, o 6 vai entrar no lugar do t. Quando for executar, então o t vai valer 6. Onde isso impacta? O meu i vai de 0 até um número menor que 6, que é o 5. Vai de 0 até 5. Então esse for vai ser executado 6 vezes. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai executar 6 vezes. Em cada passagem, o valor de s é acrescido da nota indexada de i. Quando i é 0, está somando 2,5. Depois o i é 1, aos 2,5 soma 4,3, dando um novo resultado. Quando o i é 2, então esse daqui é o novo resultado. Eu vou até colocar aqui como comentário
eu vou colocar um barra, que é comentário, né? Então aqui eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fica mais fácil de ver. Então quando eu falar nota indexada de 2, é o 5.9. Só para a gente ver, isso é comentário, tá? Embaixo dos valores eu coloquei o índice. Isso só para ajudar, porque eu vou ter que fazer uma simulação, então o visual aí sempre me ajuda bastante para fazer a simulação. Bom, então agora a simulação eu vou fazer com esse visual. Fica um pouquinho mais fácil, tá? Então eu vou retornar lá uma tela cheia. Não vou sair do Deve Ser Mais, mas vou fazer a demonstração usando este visual. Aí o mesmo programa, então agora o visual um pouquinho mais fácil de entender. Vamos ver então o que vai fazer os comandos que estão aqui do for. Ele está somando todas essas notas. Quando ele soma, o resultado ele dá um return da soma dividido por t. T vale 6, então é tudo isso dividido por 6. É a média, né? Então somo 6 elementos, divido por 6. Então o que vai fazer essa função? Essa função vai calcular a média desses números. Quando ele dá o return, o valor vai entrar aqui. Então, na verdade, esse programa vai mostrar a média desses números. Mas o enunciado pede para a gente fazer passo a passo tudo que o problema vai fazer. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma tabela aqui, tá? E para poder ir marcando os valores. E aqui eu vou lançar todas as variáveis que existem. Como variável global, eu tenho notas. Veja, a nota foi definida aqui, não é nem dentro da função e nem dentro do main. Então, ela é uma variável global. Significa ser global. Tanto a função como o main, se quiser fazer referência a notas, qualquer uma dessas duas pode mencionar diretamente notas, estarão mencionando esses valores aqui. Então é uma variável global, nota 6. Eu não coloquei aqui dentro do espacinho, porque temos pouco espaço para escrever, mas fica valendo o que está aqui, que ajuda bastante. Bom, da função eu tenho a variável t, coloquei aqui. Eu tenho a variável s, que eu coloquei aqui. E eu tenho a variável i, que eu coloquei aqui. O main não tem nenhuma variável definida. Por isso que tem esse traço. Bom, o programa começa a ser executado daqui ou daqui. Sempre do main. Então, ele vai executar primeiro esta função aqui. Essa instrução. Então, entrando por aqui, o que acontece? A função, essa aqui, vai ser passado o valor de 6. E o 6 vai entrar onde? Vai entrar para t. Então, com essa chamada, o t já fica valendo 6. A próxima instrução diz que o s vale 0. Então, venho aqui a tabelinha e coloco o s vale 0. A próxima instrução é esse aqui. Na verdade, isso não é uma instrução executável. Então, a próxima instrução vai ser essa do for. Está dizendo que o i começa de 0 e ele vai até menor que 6. Então, ele vai até 5. Então, o i começa de 0, já coloquei aqui. Aí eu faço uma pergunta. O i é menor que 6? 0 é menor que 6? Sim. Se é sim, então vai executar essa instrução. O que diz essa instrução? O novo valor de S é quanto ele está valendo, 0, mais notas indexado de I. I vale 0. Notas indexado de 0 é 2,5. Novo valor de S é 0 com 2,5. O S então vai ficar valendo 2,5. Marco aqui. Aí eu chego nessa parte. O que faz isso daqui? Me remete de volta ao for. Quando chega aqui, o i aumenta de 1. Ele era 0, ele fica 1. E novamente a pergunta, o i é menor que t? T vale 6, 1 é menor que 6? Sim. Então vai fazer essa instrução. Vai pegar o 2,5 e vai somar com notas indexado de i quando o i vale 1. Notas indexado de i, o i valendo 1 é 4,3. 4,3 com 2,5
6.5 dá 6.8. Então, quando ele executa essa instrução, o S passa a valer 6.8. Vem para cá, essa instrução volta para lá, o I vai aumentar em 1, então agora ele fica 2, que continua sendo menor que 6. Então, o que vai fazer? Ao valor de S, que é 6.8, vai somar 5.9, que vai dar 12.7. Vem para cá, esse daqui volta lá para o for, o I aumenta 1, vai para 3, que continua menor que 6, então vai fazer essa instrução. Ao 12.7 vai somar o notas indexado de I, que é o 3.5. Então, que dá resultado 16.2. Cai aqui, aqui volta para lá, vai somar 1 e o I vale 4, que é menor que 6, então vai executar a instrução. Ao 16.2 vai somar o notas indexado de 4, que é o 4.7. Então vai ser 16.2 mais 4.7 dá 20.9. Cai aqui, volta para lá, o I vai para 5, que é menor que 6, então ao 20.9 vai somar o 5.6, que dá 26.5. Chega aqui, volta para lá e o I vale 6, e 6, veja que agora 6 é menor que T, onde T vale 6, 6 é menor que 6? Não, não é. Então negou a condição. Para onde segue o programa? Para a primeira instrução depois do fechamento do for. Por isso que é bom dar esse alinhamento aqui, que a gente até visualmente vê. A primeira instrução depois do for é essa daqui, return. Então ele vai executar esse return aqui. Isso como resultado da execução. E o return aqui vai dar número quebrado, né? Não tem importância, ele pode dar um return, porque essa função realmente retorna um float. Fazendo as contas aí, esse valor aqui, o S, que é 26.5, dividido por T, que é 6, dá 4.416666. Esse valor entra aqui. Então, essa função indexada de 6 vai ser substituído por este valor. E aí, o que acontece? Ele vai mostrar ponto 4.42. Por que 4.42? Veja que eu vou mostrar no formato float ponto 2. Ponto 2 significa o quê? Só com duas decimais. Então ele vai pegar esse número e vai mostrar com duas decimais. Com duas decimais ele vem até o 41, mas ele dá uma arredondada. Como é acima de 5 aqui, então ele vai pôr 42. E é o resultado que vai ser exibido. Então, essa é a resolução do exercício da turma A da questão 2 da P4 do noturno. Na turma B era ligeiramente diferente, pouca diferença, mudava somente os valores. Os valores aqui eram um pouquinho diferentes, esses são os valores. Então, executando a função exatamente como a gente executou da função a conta daria 5.2833, e aqui ele vai ajustar para duas decimais, então como aqui está abaixo de 5, então ele trunca mesmo. Ele vai para baixo, 5.28. Esse é o resultado então da turma B. O grau de dificuldade de ambos os exercícios é absolutamente o mesmo. Ok.